Diz assim, eu estou lendo na revista aí atualizada, é a minha preferida por enquanto. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos fala e conduz as nossas vidas através dela, Senhor. Pai querido, usa esse Teu servo, pequeno, Senhor Deus, insignificante, o Senhor diria, em relação à humanidade, em relação a tudo, Senhor, mas também que a Tua palavra, Senhor Deus, que é grande, de um Deus que é grande, que pode fazer grandiosas coisas nas nossas vidas, Senhor. Então, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Pai querido, abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, antes, nós usamos aqui nessa versão a palavra concupiscência, né? Então, muitas vezes ela fica um pouco complicada, porque nós não usamos essa palavra né, no linguajar diário. A concupiscência é a tendência para o pecado. Enfim, são os pensamentos, a natureza pecaminosa, então, que, quando ele está falando para nós não satisfaremos a concupiscência da carne, ele está se referindo justamente a essa tendência para o pecado. Então, quer dizer que nós poderíamos estar satisfazendo as concupiscências da carne, dependendo da falta de cuidado que nós teríamos, irmãos. Queridos, eu quero trazer para os irmãos algumas... Não vou trazer aqui uma lista, não, mas isso aqui para me ajudar a não me dispersar daquilo que eu quero trazer, porque isso é um assunto muito extenso. Na verdade, eu estava conversando com o reverendo Jair, e se eu fosse trazer a mensagem toda, né, que pudesse abranger todo o estudo desse texto, nós levaríamos pelo menos umas 2, 3 horas. Né? Então, eu vou tentar resumir de uma forma que seja inteligível para todos nós. Né? Irmãos, o que estava acontecendo, como eu até citei no início, é que estava havendo uma tentativa de desvirtuar o evangelho que tinha sido pregado para aquela igreja. Havia uns judaizantes. Inclusive, hoje, nós temos uma volta a isso, uma tendência de tornarmos-nos assim um pouco judeus. Né? Não estou falando sobre amar o país de Israel, tal, o povo de lá, não estou falando disso, mas sobre trazer para culto, então, por exemplo, cultos em que há a menorá, que é aquele candelabro, às vezes até mesmo uma réplica da arca da aliança colocada na frente da igreja. Então, uma modificação, a estrela de Davi, né? Então, uma tendência de judaizar, vamos chamar assim, a nossa fé, a fé evangélica, que, na verdade, não é assim. Né? O evangelho, a religião judaica e também todo o que aconteceu no Antigo Testamento foi aquilo que antecedeu justamente o conhecimento pleno, que é justamente o Evangelho do Senhor. E havia aqueles judeus que eram muito apegados
aos costumes antigos, e eles quiseram fazer com que a igreja voltasse a esse comportamento. Então, era sobre isso que Paulo estava tratando com aquela igreja. Irmãos, quando nós vemos aqui, nós lemos alguma coisa muito interessante aqui. Primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos, que eu quero pedir que os seus irmãos prestem bem atenção, nós não vamos fazer uma exegese no sentido pleno da palavra, mas muitas vezes conhecer a nossa língua nos ajuda muito a compreender mais a palavra de Deus. E há uma confusão que eu percebo em relação a esse primeiro versículo, que ele vai ser o versículo-chave daquilo que nós queremos trazer, que ele encaro como uma chave para a vida cristã. O anseio que nós temos de viver de uma forma que agrade de fato ao Senhor. E o que é que nós devemos fazer? Como nós devemos agir? Então, nós temos, inclusive, uma tendência muito grande para o automerecimento, a ponto de que, por exemplo, irmãos, eu não vou fazer com vocês aqui, mas eu fiz uma brincadeira educativa com uma igreja uma vez, e perguntando, irmãos, vamos fazer algo interativo aqui, então me responda, quais são as coisas que nós devemos fazer para completar a obra salvadora de Jesus Cristo em nossas vidas? Vocês podem dizer? E um diz, obedecer ao Senhor, outro pregar o Evangelho, outro fazer o bem, etc., etc. E, na verdade, irmãos, sabe o que é que nós podemos fazer? Nada, absolutamente nada. Não há o que nós possamos fazer para completar a obra salvadora de Deus em nossas vidas. Então, o que acontece é que existe uma consequência esperada para nossas vidas quando nós somos salvos pelo Senhor. É diferente. E aqui nós tivemos aqui dois verbos importantes, não o primeiro, digo, mas assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E eu já vi muitas vezes isso ser pregado como sendo duas ordens, para a gente andar no Espírito e para jamais satisfazer a concupiscência da carne, mas não é isso que está dito aqui, irmãos. O que está dito aqui é uma ordem e uma promessa. É uma ordem e uma consequência da obediência a essa ordem. Ele está dizendo, andem no Espírito, e como consequência de você andar no Espírito, você não mais vai andar na concupiscência da carne. É a forma maravilhosa de nós termos para vencer o pecado da nossa vida. É andar no Espírito. Então, nós vamos ver isso, irmãos, porque em seguida, eu quero trazer para os irmãos que existe, nós vemos aqui do versículo 17, 18, nós vemos essa luta, que é inclusive dita lá em Romanos 7, nós não vamos falar sobre isso, o que é que diz lá de fato em Romanos 7, porque é uma outra visão, outra pregação. Não é? Mas eu já adianto dizendo para os irmãos que Paulo não está falando de si mesmo, é como eu entendo, ali em Romanos 7, ele está teatralizando a situação de uma pessoa religiosa tentando fazer aquilo que é da vontade de Deus e não consegue. Mas aqui ele volta a falar sobre esta guerra, essa luta que existe, e ela existe entre a nossa carne, né? E não é só a carne, essa carne que a gente corta e sai sangue, mas é a tendência, é a nossa natureza pecaminosa. Então, quando fala de carne aqui, está falando disso, o sentido é esse. E quando fala do Espírito, é o Espírito Santo, não o nosso Espírito. Então, há uma luta entre o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, querendo nos transformar e fazer com que nós andemos de acordo com Ele, andemos nele, como está no versículo 16, e há uma luta também da nossa carne, nossa tendência pecaminosa, lutando contra Deus, né? Então, nós vemos que isso é uma realidade contra a qual nós não podemos fugir, e nós precisamos da solução para isso. Qual é a solução? E nós vemos em seguida, irmãos, mais à frente, nós vemos agora, num terceiro ponto que eu quero trazer, que fora dessa carne, o que é dito aqui, são duas listas muito importantes. E nós temos aqui uma lista de coisas ruins, que são as obras da carne. Não vou descer sobre cada uma delas, poderia até fazer isso. Os irmãos podem observar, mas eu vou apenas ler novamente. Então, aqui fala, e vá pensando sobre o que isso pode significar. Então, a prostituição, lembre que prostituição ela não necessariamente é praticada fisicamente, ela pode ser praticada na mente, como o Senhor Jesus Cristo mesmo falou.
Qualquer que olha para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Isso vale para as mulheres em relação aos homens também, para todo mundo. Na verdade, ali é um exemplo. Por exemplo, eu tenho ódio de uma pessoa e quero que ela morra, e fico imaginando eu matei. Já matei diante de Deus. Então, ali é um exemplo sobre os pensamentos, os pecados cometidos na nossa mente. Então, irmão, nós vemos aqui a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, de todo tipo de idolatria. Muitas vezes o meu Deus, o Deus, né, que é a antítese de Deus na minha vida, sou eu mesmo, né? É o meu ego. Então, temos que pensar nisso, não é só uma imagem, pode ser também, mas não só isso. Feitiçarias, todo nível de feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, separações, dentro da igreja, às vezes, invejas, bebedices, glutonarias, e aqui poderia dizer etc. E coisas semelhantes a essa. São muitas coisas que são as obras da carne. E, em contrapartida, no versículo 22, irmãos, nós vemos aqui, o fruto do Espírito é amor, alegria, é o fruto, tá? Vocês veem que é singular, não é os frutos. Uma vez eu vi uma comparação, se a gente pode fazer comparações, a gente arrisca, né? Está, vamos dizer assim, errado em alguma coisa, mas bem interessante, que alguém conhece a pocã. Eu acho que é a fruta com mais nomes no Brasil, né? É a tangerina, jerica, bergamota, enfim, mas aquela fruta ali. E muitas delas, quando você abre, ela tem exatamente 9 gomos. 9 gomos. Então, é uma fruta com 9 gomos, né? Então, nós vemos aqui o fruto do Espírito com 9 itens importantíssimos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E diz, contra essas coisas não há lei. Irmãos, veja bem, o que eu quero trazer para os irmãos hoje, nessa noite, se isso ficar gravado no seu coração, eu já vou sair muito feliz daqui. Ele não está dando uma lista para você seguir. Ele não está dando uma lista para que você... Estas coisas você tem que parar. Você tem que parar com isso, parar com aquilo e tal. Não é. O fruto do Espírito, ele fala, você tem que praticar amor. Você tem que... Não é também. Não é uma lista de coisas a fazer e lista de coisas a evitar. Isso aqui é um checklist. Você sabe o que é checklist? É uma lista que o piloto está aqui e o copiloto está ali. Então, ele começa a dizer, tal coisa, ok, tal coisa, ok. É um checklist. É uma checagem. É para você mesmo saber se você está andando no Espírito ou não. Então, é por isso que eu digo que aquele versículo é a chave. Ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E ele vem explicando o que você pode detectar na sua vida, para saber se você está mais encaixado naqueles que praticam as obras da carne, ou se você está encaixado naqueles que têm o fruto do Espírito sendo desenvolvido na sua vida. Queridos, a Bíblia é uma só. Não existem duas teologias na palavra de Deus. Quando nós entendemos o Evangelho, entendemos que nenhum de nós merece, nenhum de nós faz por onde... Eu já vi uma música, alguém dizendo, nós temos que fazer por onde merecer a salvação. Irmãos, não tem como fazer isso. Não há, como nós dissemos desde o início, não há o que nós podemos fazer para completar a obra de Deus na nossa vida. Não há o que eu possa fazer para aumentar o amor de Deus por mim. Não há como eu fazer alguma coisa para melhorar Deus em relação a mim. Deus é absolutamente perfeito. Quem é perfeito não há o que aperfeiçoar. Muitas vezes nós nos distanciamos de Deus e as coisas acontecem erradas, mas, na verdade, é porque nós nos distanciamos, e não Ele se distanciou de nós. Então, irmãos, da mesma forma que nós vemos que é a obra de Deus nos fazendo deixar as obras da carne e praticar, então, a obra do Espírito. E aqui, irmãos, quero concluir, possivelmente estarei concluindo agora, então, dizendo exatamente isso, que nós devemos procurar justamente como andar no Espírito, para que nós tenhamos como consequência os frutos ou o fruto do Espírito na nossa vida e não as obras da carne. Muitas vezes, irmãos, o que acontece, por exemplo, vou dar como exemplo aqui, alguém que fica doente e então o médico pode chegar e falar, olha, você
Se você estiver tendo pressão baixa, você estiver tendo isso e aquilo outro, isso significa que você não está bem. Porém, se suas taxas estivessem ok, se você, por exemplo, fizer alguma coisa para não sentir esses efeitos negativos, o que acontece muitas vezes, irmãos, quando nós temos dor de cabeça, é que nós tomamos um remédio para a dor de cabeça. Quando nós estamos tendo qualquer tipo de problema, nós tentamos resolver, o que se chama o efeito paliativo. Mas nós não vamos à raiz do problema. Por que é que eu estou tendo dor de cabeça? Por que é que eu estou tendo este problema de saúde? E muitas vezes, através de exames e um bom médico lhe atendendo, ele vai descobrir qual é o problema. E vai resolver o problema na raiz do problema. Então, analogamente, é exatamente isso que acontece conosco, quando nós olhamos para nossas vidas. E o que mais aparece aqui são esses pecados. Algo está muito errado com nossas vidas. Ou você é realmente um crente, mas se afastou de Deus, e se afastou do Senhor, e se afastou de andar no Espírito, se afastou da comunhão com Ele, e o chamado do velho homem, da velha natureza, está vencendo. Então você está parecendo demais com o ímpio. E isso tem que nos incomodar, irmãos, porque aqueles que são do Senhor, nós somos forasteiros aqui. Nós não viemos aqui para nos coadunar e fazer um meio termo. Na igreja eu sou crente, lá fora, não. A nossa natureza, a nossa identidade é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Um filho de Deus que é médico, um filho de Deus que é engenheiro. Nossa identidade precisa ser esta. Nós não somos apenas religiosos que vêm no domingo à noite cantar e se encontrar com os irmãos, tá? E quando sai daquela porta ali, agora eu vou começar a minha outra vida. Não temos outra vida, irmãos. Para o crente, para a pessoa que é transformado pelo Senhor, lavado pelo sangue do Cordeiro, toda a sua vida estará sendo revelado, isso estará sendo moldando todos os pontos da sua vida em relação a isso. É a sua característica, a sua identidade. Então, da mesma maneira, irmãos, nós temos que olhar para essas duas listas. Chegar em casa, orar, quando você estiver sozinho e olhar, fala: Senhor, eu não estou tão encaixado aqui no fruto do Espírito. Eu tenho agido com irascividade. Eu tenho dado ouvidos a pessoas que odeiam as outras, ou que querem fazer o mal. Eu tenho tido... Irmãos, eu vou falar alguma coisa aqui. Eu acredito que, mesmo tendo crianças, mas um problema seríssimo, mesmo no meio evangélico, é a internet, a questão da pornografia. E muitas pessoas estão escravizadas com essa coisa. Precisa de andar no Espírito. Um dia que eu puder fazer aqui uma dinâmica, eu quero que você agora imagine. Eu fiz outro dia com uma pessoa muito querida, ele mora em outro estado, em outro país, na verdade. Mas eu falei: imagine aquele aquário redondo que tem naquele desenho do Frajole de Piu-Piu, sabem? Aqui tem um peixinho, pronto. Imagine aquele aquário, bem grande. Do lado de cá você tem bolas azuis, muitas bolas azuis, e aqui as bolas amarelas. As bolas amarelas significam uma vida de pecado. E elas estão cheias ali, aquele aquário está cheio. Irmãos, essa é o nosso erro. A tendência de nós querermos consertar a nossa vida é enfiar a mão ali e ficar tirando com nossas forças, tirando aquelas bolas amarelas para colocar as azuis, que significam uma vida correta. Mas não é assim. A palavra de Deus ela é clara, isso nós vamos desenvolver um dia, se tivermos oportunidade, mas assim, a palavra de Deus é que traz a transformação na minha vida. Você, na verdade, não é quanto eu tenho de Deus, é quanto Ele tem de mim. Ou seja, a palavra de Deus inundando e lavando a minha vida é que então vai trazer a purificação. Aquelas bolas azuis sendo empurradas ali para dentro vão expulsando as bolas amarelas, e um dia o aquário vai estar cheio com as bolas azuis. Você conseguiu imaginar isso? Um copo sujo de café, todo empedrado ali, já duro, já seco, tal, você põe debaixo da água e deixa a água cair. Daqui a pouco, o que acontece? O copo está limpo. É assim, dessa forma, irmãos. Buscando a presença do Senhor, através da leitura da sua palavra, leitura devocional. O Senhor fala comigo,
traz transformação à minha vida através da tua palavra. Ela é poderosa, irmãos, ela é poderosa. A palavra de Deus não é só palavras jogadas num papel branco. É a palavra de Deus que transforma, que é apta para discernir o nosso coração, todas as intenções do nosso coração. Então, nós devemos, beber da palavra de Deus. Você está se sentindo mal consigo mesmo, você está sentindo que está afastado de Deus, não está se encaixando tanto assim como filho de Deus, não está satisfeito com a sua vida com Ele. Então, eu conclamo você, não necessariamente abandone isso, pratique aquilo, não. É busque andar no Espírito, busque a presença do Senhor, busque ler a palavra de Deus devocionalmente, dedicar tempo de oração sincera, oração aquela, oração que você se fecha num lugar e você ora, porque o Senhor somente está olhando para você e não há como você mesmo usar daquele momento para parecer crente para as outras pessoas. Ali você está só Ele e você, e no seu coração, e isso vai sendo desenvolvido, irmãos. E aí sim, a água da palavra, a água do Espírito, vai transformando a sua vida, e as coisas ruins vão sendo expulsas da sua vida, o pecado vai sendo expulso da sua vida, e você vai, então, estar cada vez mais próximo do Senhor. Isso se chama comunhão com Deus. Este é o segredo de uma vida cristã frutífera. É a comunhão com Deus desta forma. Vir à igreja é maravilhoso. Estar com os irmãos faz parte dos meios de graça. Um dos meios de graça citados pelos reformadores é justamente a comunhão, mas antes vem a palavra e a oração. E isso é em particular, irmãos. Não é coisa de 5 minutos, não é coisa de... Não precisa fazer como Lutero, por exemplo. Há uma história, não sei até onde ela é verídica, mas é bem interessante. Lutero tinha um amigo, que estava cuidando dele, naquele momento da reforma, daquela luta toda, e ele estava esperando para resolver alguma coisa com algum príncipe, alguém, enfim, importante, e Lutero orando lá dentro do quarto. E ele demorou 3 horas orando. 3 horas, é muito tempo, né? 3 horas, mas ele ficou 3 horas orando ali. Eu já vi uma pessoa que ora 2 horas seguidas comigo assim, mas não é muito comum. Mas ele estava ali há 3 horas, e ele, quando saiu, o amigo dele, irritado, falou: Lutero, nós temos que resolver tantas coisas, por que é que você passa 3 horas orando? Ele respondeu: é porque temos tantas coisas para resolver. Buscar o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Que Deus esteja abençoando, abrindo os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos ter essa compreensão, porque ela é a base da nossa vida cristã. Que Deus abençoe. Vamos fazer mais uma oração? Vamos baixar as nossas cabeças e orar. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor traga transformação, Senhor Deus. Em primeiro lugar, o desejo intenso nos nossos corações, Senhor Deus, de estarmos acertados contigo. Tira de nós, Senhor Deus, a leviandade em relação ao nosso relacionamento contigo, Senhor, com as Tuas coisas, ó Pai. E que, de fato, o Senhor seja o primeiro, a primazia das nossas vidas. Que nós te olhemos, Senhor Deus, e digamos: Senhor, Tu és a minha herança, Tu és a minha riqueza, Tu és o meu pastor, e por isso de nada sentirei falta, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor, sendo tão grande, imenso, Criador de todas as coisas do universo, sabes, Senhor, o nome de cada uma das bilhões e bilhões de estrelas que existem. Ó Pai, mesmo assim o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor não só tem conhecimento, mas como age em nosso favor, Senhor. Tua palavra diz que Tu és aquele que habita no alto e sublime trono, Senhor Deus. Tu és o sublime que habita no trono eterno, nas alturas, ó Deus, mas também habitas com aquele que tem o seu coração contrito e abatido. Ou seja, cada um de nós, Senhor Deus, quando nos dobramos diante de Ti, procuramos a Tua face,
Ó Senhor, como Tu és maravilhoso, e pedimos, ó Deus, que o Senhor ponha em nós, Senhor, nos nossos corações, o desejo intenso de termos esta vida assim, que nós saibamos como andar no Espírito, para que nós então, Senhor Deus, possamos nunca mais, Senhor, estarmos nos sentindo escravizados pelas concupiscências da carne, mas que nós glorifiquemos o Teu nome, Senhor, através do nosso viver, não só através das nossas palavras, não só através daquilo que nós mostramos para os irmãos, mas daquilo que Tu sabes, Senhor Deus, que está no nosso coração, na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém.